Olá, seja bem-vinda ao Movimento Muitas Mulheres, com o patrocínio de Duda, uma plataforma de web design onde você pode construir o seu site, o seu blog e o seu e-commerce. Nesse episódio, nós vamos conversar sobre empreendedorismo feminino. E para isso, eu vou bater um papo com a Sofia Prado. Ela é cineasta, pesquisadora em gênero e empreendedora no freelance. Antes de começar, eu quero dizer que eu acho incrível esse projeto, essa plataforma, na verdade, né, que une empresas e freelancers mulheres somente, né? Gratidão, Dani, gratidão pelo convite também de estar aqui. Toda iniciativa que reúne mulheres, né, com esse propósito de discutir questões, não só questões de gênero, mas discutir questões profissionais também. A partir desse recorte me interessam muito, então eu fico muito feliz de poder contribuir aqui com vocês um pouquinho. Legal, bacana. E eu quero te fazer uma pergunta, assim, que eu acho que é o começo de tudo, né? Por que tu resolveu empreender? Então, Dani, eu acho que a gente não resolveu empreender, né? Que é o que acontece com a maior parte das mulheres. Quando a gente percebeu, a gente estava empreendendo. Então, eu acho que as coisas aconteceram de uma forma muito natural entre nós. A gente começou a trabalhar juntas, éramos trabalhadoras da cultura já, e a partir da coletiva delas, a coletiva antes de ser uma empresa, era uma reunião de mulheres, produtoras, filmmakers, enfim, que queriam discutir questões de gênero e sexualidade, queriam construir projetos de impacto pensando sobre isso, né, sobre o que é ser mulher nesse lugar. E aí, em algum momento, a gente entendeu, especialmente em função dessa questão da escassez, né, dos editais, tudo, que afetou muito, né, os trabalhadores da cultura, especialmente no Rio de Janeiro, porque teve não só um impacto federal, mas também um impacto em âmbito municipal e estadual. Mas, enfim, em algum momento, a gente se viu tendo que começar a empreender, porque muitas vezes antes a gente fazia parcerias com produtoras e tudo, mas em algum momento a gente pensou, mas por que a gente não vira uma empresa, né? E aí a gente, quando a gente vai perceber, na realidade a gente meio que já estava sendo, né? Só faltava formalizar, porque a gente já agia como empresa desde antes. Então, eu acho que a história, não só a minha história enquanto empreendedora, mas a história enquanto uma pesquisadora, né, também de mulheres empreendedoras, é um relato comum de como que a nossa jornada, ela se inicia muitas vezes antes de que a gente se dê conta dela. É verdade, né? É verdade. E tu comentou uma coisa também, dessa questão mesmo de ter que formalizar, né? Tu tinha alguém, assim, que tu tivesse um apoio ou, por exemplo, assim, essa parte burocrática mesmo, tu teve ajuda de alguém, tu mais ou menos já sacava isso? Como é que foi essa parte burocrática para vocês? Então, Dani, eu fiz graduação em Direito, né? Eu sou advogada, então, para mim, isso não foi tão complicado e, além disso, nós éramos produtoras. Então, a gente já tinha um know-how, assim, maior com prestação de contas de projetos, de tudo. E essa questão da rede mesmo, né? Muitas das coisas que a gente não sabia como fazer, a gente sabia que tinha alguém na rede que ia saber. Então, isso foi um fator determinante para que a gente conseguisse passar por cima de certas questões burocráticas para, enfim, para resolver mesmo internamente, acionando essa nossa rede. Legal. Não, e eu te faço essa pergunta, assim, porque isso eu vejo que às vezes assim, um assunto recorrente daquelas pessoas que realmente que querem, né, mas que não sabem às vezes por onde começar, do tipo, agora eu vou atrás de uma contadora, né, para fazer um CNPJ, ter que registrar na junta comercial, essas coisas, né? Então isso acaba sendo recorrente. Bom, a parte de comunicação, acredito eu que então não foi nada problema para vocês, né? Tipo, site, essa parte toda foi super tranquilo, né?
Mais ou menos, assim, a parte de comunicação em si foi mais tranquila, porque as minhas duas sócias são comunicadoras, mas nenhuma das duas trabalhava com tecnologia, né, desenvolvedora. Então, essa parte do site, por exemplo, foi uma novidade, assim, que surgiu, né, assim, até que desenvolver o freelas do zero para a gente foi desafiador. Ainda é um pouco, ainda estamos, né, tem muita coisa ainda para ser melhorada, mas eu acredito que é isso, ter essa rede de apoio faz toda a diferença. Por exemplo, a plataforma do Freelas foi feita, a primeira versão, né? Foi feita a partir de uma parceria de uma colaboradora nossa. Eu ofereci para ela algumas mentorias, que eu dou mentorias, né, em planejamento estratégico. Eu ofereci para ela algumas mentorias de planejamento estratégico e ela desenvolveu o nosso site. Então, assim, e tudo isso para a gente é uma grande satisfação, porque ultrapassa a questão das barreiras financeiras mesmo, né? Tem tudo a ver com freelas, pensar de forma colaborativa. Então, ainda que a gente pudesse, como a gente vai fazer agora, como é um projeto, a segunda versão, ela é bem mais robusta, seria mais complicado a gente fazer um esquema de permuta. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto muito orgulhosa da nossa primeira versão ter surgido a partir disso, porque o Freelas é uma plataforma que é colaborativa. Então, a primeira versão dele ter surgido a partir de uma colaboração é algo muito significativo, né? É algo que diz muito sobre os nossos valores e sobre a nossa prática. Uhum. É muito genuíno mesmo, né? Na verdade. Acaba sendo genuíno mesmo, né? É isso, a ideia é essa, né? Por isso que a gente fala muito sobre representatividade, por exemplo, para além do posicionamento de marca, né? Porque hoje, todas as empresas, né, que estão conectadas, elas sabem da importância de ter um bom posicionamento de marca. Mas o que a gente vem levantando não basta ter posicionamento de marca, você precisa ter representatividade. Então, por exemplo, não adianta você ser uma empresa que está falando sobre a importância fazendo uma campanha, por exemplo, falando sobre a importância de ter mulheres ocupando espaços de liderança, quando dentro da sua própria organização isso não é feito. Ou fazer campanhas, por exemplo, para falar sobre identidade de gênero, sei lá, sobre igualdade, sobre equidade, sobre vários, enfim, sobre temáticas relevantes dentro desse campo de minorias, né? E, ao mesmo tempo, você não praticar isso dentro da sua empresa. Fazer uma campanha, sei lá, sobre mulheres negras, mas a campanha foi pensada e executada por homens brancos, né? Então, é isso que a gente quer chamar a atenção. Então, quando você fala que é uma coisa que é genuína, que bom que isso está transparecendo, porque é isso que a gente defende, é isso que a gente acredita, sabe? Ultrapassar as lógicas dos discursos para que a gente possa ver uma transformação efetiva. Sim, com certeza, não, total. E até, assim, eu ia te fazer uma outra... Essa pergunta é mais lá para baixo, assim, mas eu vou tocar nesse assunto agora, porque, assim, o que mais me chamou a atenção no Freelas foi de ser, né, uma plataforma realmente só com mulheres, né? Só com mulheres ali trabalhando tanto, né, as freelas mesmo em si, como vocês que estão por trás do freelas, né? As organizadoras, as empreendedoras, enfim. Porque eu vejo, assim, muito, principalmente, eu trabalho com produção de eventos também, e é até engraçado, assim, aí a gente olha assim, o pessoal de som são os homens, né? As organizadoras normalmente são mulheres. Aqui no Sul, pelo menos, a maioria assim, das agências, né, são mulheres que estão no comando, mas a gente vê assim, que tem certas funções que tu não vê mulher, que tu vê mais homens, né? E, assim, tanto na tua jornada, tanto no Freelas ou antes disso, assim, tu te deparou assim com muitas situações de machismo, assim? Te pergunto isso principalmente nessa parte de produção cultural, né? Que é da onde tu vem e tudo mais, que pelo menos assim eu vejo algumas situações assim, que olha,
complicado, né? Dani, muito. Infelizmente, né? Na realidade, o que aconteceu? A coletiva, o Freelas, na verdade, é um projeto da coletiva delas. A coletiva delas é um hub criativo que desenvolve projetos de impacto para mulheres LGBTs. E a gente atua com eventos, com audiovisual, com desenvolvimento de conteúdos, né, de forma geral, conteúdos digitais, experiências de cursos, enfim. Mas sempre com essa pegada de tratar de questões de gênero e sexualidade, ou de impactar essas pessoas de alguma maneira. Ainda assim, a gente tinha uma dificuldade, como a gente, dentro da coletiva, executando esses eventos, a gente tinha essa preocupação em contratar preferencialmente mulheres LGBTs, a gente teve, especialmente nessas funções técnicas que você trouxe, muitas vezes dificuldade de encontrar essas mulheres, né? Onde estavam as mulheres técnicas de som, iluminadoras, né, holds, onde elas estavam? A gente precisa... Evidentemente elas existiam, mas como a gente podia acessá-las? E a partir disso que surge o Freelas, na verdade. Foi uma forma que a gente encontrou de trazer essas mulheres e conectá-las entre si, não só para que a gente pudesse contratá-las para os nossos projetos, mas que também elas pudessem estar em rede e contratando umas às outras, né? Então, essa dificuldade que a gente sentiu foi que levou à construção do Freelas. E por que contratar mulheres preferencialmente, né? Já aconteceram situações, especialmente nesse espaço que a gente passou a transitar, né? Nesse ecossistema empreendedor, de startups, enfim, aí eu poderia elencar uma série de situações inconvenientes que eu particularmente passei por ser né, a CEO, então muitas vezes eu estava ocupando esse lugar junto a homens, né? Homens geralmente mais velhos do que eu e que, enfim, a impressão que eu tenho é que a gente sempre acaba se colocando num lugar de que a gente precisa se provar, né? A gente precisa provar que a gente é competente, que a gente é capaz, que a nossa opinião importa, que a gente merece ser ouvida. E é muito curioso pensar como alguns homens que, por exemplo, não entendiam nada sobre o nosso negócio se sentiam muito confortáveis de falar sobre eles, assim, sobre ele, como se os conhecessem muito bem, né? E como que muitas mulheres, nesses espaços, ainda que eu particularmente tenha um posicionamento já talvez mais assertividade em relação a isso, observei muitas vezes as mulheres não tendo confiança de falar sobre os seus próprios negócios e vendo outros homens falando com muito mais confiança sobre o negócio delas. E, em alguma medida, no início, eu senti isso acontecendo com a gente também, sabe? E, enfim, nesses espaços é uma situação muito recorrente e retomo aqui, especialmente para mulheres jovens, eu acredito. Mas, bom, em outras situações também, claro, já aconteceu, por exemplo, uma vez, a gente está produzindo um mega evento, né? Eu e minhas sócias, 3 mulheres jovens, e estamos liderando um grupo de várias pessoas, inclusive homens, e muitos deles LGBTs também. E ainda assim, a gente ser constantemente questionada, né? As nossas decisões, as nossas opiniões, e a gente tem uma lógica de horizontalidade, sabe? Então, por exemplo, para a gente sempre foi muito importante escutar as pessoas, sabe? Dizer, olha, a gente está pensando em seguir, a gente está com um tal desafio, a gente está pensando em seguir por esse caminho, o que vocês acham? Então, a gente sempre teve essa abertura, e isso para a gente é importante, porque faz parte da forma que a gente acredita que é saudável conduzir processos de cocriação. Claro. Então, a partir disso, a gente entendeu, ok, vamos manter essa nossa lógica, mas
é triste observar também que muitas vezes esse espaço que era dado era justamente o que era utilizado para atribuir descrédito aos nossos posicionamentos, às nossas decisões, né? Então, eu acho que há uma linha realmente muito tênue entre você conseguir abrir espaço para co-criar, para escutar realmente a opinião dos envolvidos e valorizá-las, e você conseguir também dizer, tá, mas a tomadora de decisão somos nós, sabe? Isso foi uma coisa que a gente aprendeu a duras penas, porque no início essa lógica é muito linda, mas na prática, se a gente vai trabalhar dentro de uma sociedade em que essas macrológicas, né, existentes operam de forma contrária a isso, né, onde as pessoas estão habituadas a trabalhar de forma hierárquica, a serem comandadas ou a comandarem. Então, é realmente muito jogo de cintura. A gente penou um bocadinho, mas eu acho que agora a gente já aprendeu. Não, eu costumo dizer, né? Nunca me esqueço. Quando a primeira vez que eu tive que passar um boleto para um cliente, a primeira vez, assim, chegou a me dar uma coisa no coração. Depois só vai. Eu disse, é cobrança, né, gente? Eu trabalhei, eu preciso cobrar, né? E deixa eu te perguntar uma coisa. E até esse... Não, até esse ponto, realmente, da cobrança, isso também é uma questão das mulheres, sabe? Que é muito louco. Como que nós, tipo, quando as mulheres são colocadas dentro desse lugar de eu vou cobrar pelo meu serviço, o valor que eu entendo que é justo por ele, isso as pessoas já, nossa, como é ambiciosa, né? O sujeito, não, como é oferecida, né? Quando chega dizendo, eu faço tal coisa, eu sou boa nisso, né? Ser arrogante. E os homens, quando passam por situações semelhantes, não, eles não são arrogantes, né? Eles sabem se vender. Eles sabem se colocar, eles valorizam, eles reconhecem a importância e o valor do trabalho deles. Olha que, né? Que incrível. É muito Mas eu acho que a gente estamos batalhando aí para fazer diferente. E é uma lógica tão louca essa, que às vezes a gente passa a se questionar também, né? Do tipo, mas será mesmo? Será que eu deveria falar assim? Será que deveria ser assado? Mas, enfim, eu acho que a gente vai aprendendo com o tempo também. E isso eu acho que o tempo, assim, nos deixa bastante calejada, né? E eu ia te perguntar, como que tu faz para te vender? Porque, assim, o que eu entendo? O freelas, na verdade, ele tem dois clientes, né? Tem a cliente que é a freela, né? Que tu vai pegar essa pessoa para estar junto ali contigo e tu vai vender a freela para ela. E tem também a empresa, né? Que tu vai fazer essa ponte entre a freela e a empresa. E aí, como é que acontece assim, a prospecção de vocês? Vocês têm algum método, alguma coisa assim específica? Dani, a gente, em relação às freelas, foi tudo muito orgânico, porque era realmente uma demanda das mulheres, né? A gente está vivendo esse boom de consciência que é incrível, que as mulheres estão despertando para a importância de estarem conectadas, de estarem se fortalecendo. Então, tudo isso foi acontecendo de forma muito orgânica, inclusive o nosso investimento em marketing foi assim, muito reduzido, principalmente porque no início a gente não tinha mesmo, e agora a gente está enfim, preparando agora a nossa primeira grande campanha para lançar, e a partir de outros... Porque o que acontece? Como a plataforma, nesse momento, ela, embora seja digital, ela não está totalmente automatizada, a gente demandava... Se a gente conseguisse tantas pessoas quanto a gente gostaria, talvez a gente não conseguisse suportar isso. Então, nesse primeiro momento, as freelas, claro, a gente divulgou nas redes sociais, etc., mas elas chegaram de forma muito orgânica, inclusive superando assim, as nossas metas de crescimento, sem que a gente tivesse que fazer um grande esforço nesse sentido. Agora, em relação
aos clientes, a gente tem dois tipos de clientes, né? Geralmente, nossos clientes de serviço são microempreendedores e clientes de projetos são grandes empresas. Os microempreendedores, a gente consegue acessar também com mais facilidade através por exemplo, de grupos do Facebook, onde existe uma pessoa que dispara, né, que está sempre atenta a esses grupos onde as pessoas estão buscando serviços, ou mesmo através das redes sociais, e especialmente a partir da nossa própria rede. Porque como o freelance ele é recente, mas a gente já trabalha com economia criativa há muitos anos. Então, a gente tem uma rede, as pessoas acreditam no freelance. Então, muitos clientes, a maior parte dos nossos clientes vem por indicação. Agora, o nosso grande gargalo de vendas está justamente nas grandes empresas. E especialmente porque... por esses fatores que a gente trouxe, que a gente comentou antes, né? Não é fácil ser uma empresa que está começando, uma empresa que é liderada por mulheres jovens, que traz uma pauta clara, né, de posicionamento, que muitas empresas, ainda que elas digam que estão buscando isso, não necessariamente elas estão interessadas em praticar isso. Então, existem muitas barreiras ainda, de vendas, eu acho, especialmente para grandes empresas. Porque é isso, porque é até o tempo que se leva para você chegar ao tomador de decisão, né? Um processo de venda que é muito mais consultivo, a gente já está testando várias possibilidades, aí muitas vezes chega no tomador de decisão, porque o que acontece? Os tomadores de decisão geralmente são homens. Então, a gente passa por uma série de mulheres que vão encaminhando a gente. Ai, que maravilha, que maravilha, que maravilha. Chega no tomador de decisão, é um homem. Ai, que lindo. Amei, mas não é nossa prioridade agora. Então, esse é um trave que a gente tem. Enquanto as mulheres que são tomadoras de decisão não entenderem a importância de fortalecer projetos como esse, eu acredito que, pela grande maioria dos tomadores de decisão serem homens, a gente vai continuar tendo realmente um gargalo. Porque não adianta você percorrer todo o caminho, se chega no final... Exato. Esse caminho embarreirado, né? É verdade. Não, e o que às vezes acontece também é quando a tomadora de decisão é uma mulher, mas ela tem aquela cabeça de homem. Homem no sentido, tipo assim, não quero contratar mulher. Tipo assim, não, gente, por favor, né? É muito louco e é muito comum isso. Porque muitas vezes são mulheres mais velhas que que construíram sua jornada profissional, né? Dentro de um ambiente corporativo masculinizado, onde elas se viram na necessidade de incorporar certas práticas masculinizadas para poderem justamente serem respeitadas e ascender profissionalmente. Então, é aquela coisa... Inclusive produtoras, a gente muitas vezes já trabalhou com produtoras mais velhas, que a gente via elas reproduzindo essas lógicas, porque elas estavam trabalhando o tempo inteiro com homens que estavam desacreditando do potencial delas a todo momento. Então, elas foram se endurecendo e passaram a reproduzir essas lógicas. Então, você falar mais alto para ser ouvido, você ser duro, ser grosseiro para ser respeitado. Né? E o que a gente busca fazer é justamente o inverso. Eu não quero falar alto para ser ouvida, sabe? Eu não quero ser grosseira para precisar ser respeitada. Só que muitas dessas mulheres foram construídas dentro desses ambientes. Então, o que elas estão reproduzindo é o que elas conhecem. Então, não é... Eu também, assim, embora veja muito isso acontecer, eu não me sinto confortável em condenar essas mulheres, porque eu as vejo também como fruto desse grande sistema, né? Mas sim que tem uma obrigação de se conscientizar, se atualizar, né? E rever essas práticas. É verdade. Não, eu concordo total contigo, assim, nossa, muito mesmo, assim. Aqui no Sul a gente vê isso assim muito latente, sabe? Inclusive justamente isso, assim, acredito eu que pessoas assim que são de uma outra geração, mas eu fico bem feliz que eu vejo assim que tem uma geração
que tá vindo aí, e não só assim questão de idade mesmo, mas tem muitas pessoas que também estão com a cabeça mais aberta, assim, isso é muito positivo, né? Porque, poxa, a gente tem que estar unida, né? Esse acho que é o maior propósito, assim, né? Tanto que o movimento Muitas Mulheres surgiu em função disso, a gente está fazendo eventos que é praticamente só mulheres, né? A gente vai também ter um bate-papo com mulheres trans também, né? Enfim, porque assim, poxa, a gente é mais de 50% da população, né? Por que a gente não está nos espaços? Foi justamente esse o nosso questionamento, né? Por que a gente não está nos espaços de tomada de decisão e tudo mais, né? Mas olha, assim, eu queria muito, assim, deixar a minha admiração pelo trabalho de vocês, porque é fantástico mesmo. E aí eu queria te dar uma oportunidade também de tu vender o teu peixe, né? Chegou aquela hora dos reclames, dos comerciais, e de tu deixar aqui para nós, então, uma propaganda muito maravilhosa do Freelas, convidando as pessoas para, enfim, para seguir, se tu tiver teu site, pode divulgar o que tu quiser. Ah, que bom. Então, eu acho que eu já falei bastante, né, sobre o que a gente é e o que a gente acredita. Bom, na Coletiva Delas, só para reafirmar, é um hub criativo que atua desde 2016 desenvolvendo projetos de impacto para mulheres LGBTs, justamente com esse enfoque de desenvolver conteúdos digitais e audiovisuais e eventos. E o Freelas é um projeto da Coletiva Delas, que é uma plataforma digital que conecta profissionais criativas entre si e a quem deseja contratar os serviços e projetos dessas profissionais com eficiência e representatividade. A gente está agora com uma rede de profissionais de todo o país, de todos os setores criativos. Vai ser um prazer se associar a organizações e pessoas que estejam querendo somar com a gente na luta, né? nessa construção desse mundo que a gente acredita. Que eu acredito muito que a gente tem a oportunidade de fazer. Parece que quando a gente fala que fazer a diferença é algo muito distante, né? Muito pouco tangível. Mas eu acredito que a gente consegue fazer a diferença no nosso dia a dia, nas pequenas atitudes que a gente faz. Quando a gente fala contrate uma mulher, a gente está dizendo faça a diferença na vida de uma pessoa. Claro. Né? E o Freelas, ele existe por isso, porque a independência financeira para uma mulher, por exemplo, que passa por situações de assédio no ambiente de trabalho, passa por situações de violência doméstica, ou, enfim, que não tem condições de sequer sonhar ou realizar seus sonhos, né? Que é ainda mais complicado. Tudo isso, eu acho que passa a se tornar possível quando elas têm recursos para isso. Então, contratar uma mulher, apoiar uma mulher financeiramente, é coibir esse tipo de violência, é ajudá-las a sonhar, a realizar esses sonhos e a impactar muito mais pessoas. Então, se uma empresa faz isso, né? Se uma pessoa faz isso, dá preferência a contratar uma mulher, ela já está fazendo diferença na vida de alguém. Se uma empresa começa a aplicar isso como uma política interna, sabe, de priorizar, contratar minorias de forma geral, ela consegue expandir o impacto social dela, né, para além das ações de responsabilidade social. Então, não se trata, por exemplo, de você simplesmente fazer uma doação. Não, traga o impacto social para dentro dos seus processos, para dentro das suas operações. Isso pode ser feito a partir disso, dessa lógica, de quando você passa a contratar mulheres pretas, PCDs, né? Enfim, pessoas indígenas. E eu acredito que, enfim, estamos aí. O site do Freelas é www.freelas.net.br. O Instagram do Freelas e da coletiva são @coletivadelas e @free_elas. Busquem a gente nas redes sociais.
Entrem no nosso site, compartilhem feedbacks, a gente adora feedbacks, parcerias. Então, agradeço, Dani, a oportunidade de estar aqui com vocês. Para a gente trabalhar colaborativamente é o que faz sentido, né? Como a gente acredita que as coisas podem ser, de fato, construídas para realmente se aproximar desse mundo que eu não sei se vai ser o ideal, não sei se a gente vai estar viva para ver esse ideal, mas eu tenho certeza que se a gente fizer esse pouquinho que eu estava falando, todo dia a gente vai se aproximando dele. Então, gratidão por fazerem parte disso e abrir esse espaço também para a gente falar um pouquinho disso tudo por aqui. Ai, que legal, Guilherme. Fico muito feliz. E é o caminho das micro-revoluções, né? É o que a gente tenta fazer todos os dias, um pouquinho cada dia, não é? Exatamente, exatamente. Ai, então tá, Sofia, te agradeço muito mesmo. E, pessoal, continuem aqui, acompanhem a gente, vai ter muita entrevista legal, muito bate-papo legal ainda. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.